A grande verdade sobre o transfer ban registrado junto ao Internacional na FIFA e que impede neste momento o clube de anunciar novas contratações está começando a aparecer e aponta para um caminho de uma gigante falha de administração e de uma sequência de erros dos mais diversos executivos e das mais diversas áreas do Internacional, a ponto do clube cogitar internamente não acertar o débito com o clube russo, para, desta maneira, não anunciar e não fechar com os reforços que já tem acordado para o restante dessa janela de transferências. Os culpados, os erros e o que aconteceu para o Inter chegar nesta situação absolutamente crítica e lamentável, a gente conta agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E assim, esse vídeo aqui ele é chato, mas eu quero explicar e dar um tom que eu julgo que a gente tenha como necessário para abordar o assunto do transfer ban, que nesse momento impede o Internacional de registrar reforços nesta janela de transferências. E um relato trazido pelo Lucas Colar hoje, durante o AM Colorado e colhido por ele lá em Santos, antes da partida contra a equipe do Santos, traz um ambiente de preocupação ainda maior e traz também o tamanho do erro administrativo que o Internacional cometeu, quase amador, e que alguém vai ter que pagar. Não pode ficar assim um erro desse tamanho, tá? Para vocês entenderem, o Inter, há algumas semanas, publicou um comunicado para a imprensa sobre o transfer ban que foi registrado na FIFA há cerca de 3 semanas, tá? Nesse comunicado, o Inter se justifica e diz que o transfer ban foi um erro de comunicação com o Krasnodar da Rússia, que o Inter pagou o clube russo e o dinheiro voltou em função de sanções de guerra que clubes russos e bancos russos estão aplicando. Como é que é essa história, tá? Quando o Inter comprou o Wanderson junto ao Krasnodar da Rússia, esteve estipulado em contrato onde o Inter deveria depositar as parcelas, que atrasou em um momento, o Inter foi pagando daquele jeito internacional. A última parcela, de 750 mil euros, que é 4 milhões e meio de reais, ela foi paga pelo Internacional, na conta que estava determinada no contrato. E esse dinheiro voltou para o Internacional. O Krasnodar disse, eu não quero que o dinheiro vá para essa conta, porque eu estou sendo taxado em função da guerra, existem sanções no território russo, eu quero que seja depositado nessa conta aqui. E mostrou uma conta para o Internacional. E o Inter disse, tá, se tu quer nessa conta aqui, ok, mas vamos fazer um aditivo no contrato da proposta para tu dizer que tu quer receber nessa conta aí, porque senão vem auditorias financeiras e vão questionar, peraí, por que tu depositou esse dinheiro nessa conta aqui e não na que está no contrato? Essa situação ela foi sim enrolando, o Inter teve aí sim uma dificuldade de comunicação com o clube russo. E no meio desse processo, o Inter foi registrado no transfer ban. Só que o que o Inter deixou de comunicar na nota, e que eu já tinha contado aqui, e que é confirmado pelo Internacional, é que esse dinheiro que voltou, ele foi gasto. O Inter pagou outras contas porque o Inter tem um problema de fluxo de caixa. Da maneira que o Inter comunicou inicialmente, eu não vi problema desse dinheiro não ficar parado e pagar outras contas. Se na hora em que o Krasnodar desse a conta, o Inter fosse lá e pagasse. Só que o problema agora o Inter não tem esse dinheiro de 4 milhões e meio de reais. Não ter esse dinheiro, ok, se o Inter tiver uma garantia de que consegue esse dinheiro rapidamente para depositar para o Krasnodar. Só que aí vem a informação que faz com que a gente fique perplexo. O Inter está cogitando no bastidor não pagar o Krasnodar. Por quê? Porque para pagar o Krasnodar, nesses 4 milhões e meio de reais, primeiro, não tem esse dinheiro. Se o Inter der esse dinheiro, e isso foi citado, vai correr o risco de atrasar salário do grupo de jogadores. Se o Inter pagar o Krasnodar, corre o risco de atrasar salário.
E se o Inter buscar esse dinheiro com algum parceiro, por exemplo, o Banrisul, através de empréstimo, o que o Inter está dizendo é que esses 4 milhões e meio de reais, eles vão ficar muito caros, porque o Inter vai ter que pagar juros em cima da operação. Então esses 4 milhões e meio de reais, eles virariam, sei lá, 6, 7, pode ser até mais, a depender de como que seria essa negociação de juros. Mas o que o Inter está dizendo é que, cara, será que vale a pena eu gastar este dinheiro, 6, 7 milhões de reais, para registrar um jogador, e o jogador que o Inter tem contratado é o João Marcelo, do Cruzeiro, que não viria com altos custos, mas o que o Inter está pensando é, será que vale eu ter que pagar 7 milhões de reais para registrar o João Marcelo? E convenhamos que desse ponto de vista é um raciocínio adequado. Só que a gente tem que voltar. O desarranjo administrativo, ele não está agora no Inter não pagar os 7 milhões de reais só para registrar o João Marcelo. O desarranjo administrativo tá no Inter ter deixado chegar nessa situação. Quem é que deu a ordem? Quem é que deu a ordem do Inter gastar os 4 milhões e meio de reais que voltaram do Krasnodar da Rússia, sem calcular que tu não teria dinheiro para pagar essa dívida depois, e sem calcular que isso geraria um transfer ban que poderia impedir o Inter de registrar reforços? Quem foi que fez esse cálculo? Quem fez esse cálculo é incompetente. E aí a gente está entrando em um cenário onde o Inter tem jogador acertado, jogador apalavrado para reforçar o time nessa temporada, e aí a gente pode discutir se o João Marcelo é um reforço que muda o patamar, eu até acho que não, mas convenhamos que é um reforço que chegaria, que ajudaria. E ele não vai vir porque o Inter fez uma barbeiragem administrativa e que o Inter não está indo para lugar nenhum para admitir, que o Inter não quer admitir, que o Inter não vai admitir. A barbeiragem administrativa, ela não está no fato do Inter agora não pagar os 7 milhões de reais de um empréstimo que de fato sairia mais caro para que o Inter pudesse depositar o dinheiro para o clube russo. O desarranjo administrativo está no fato do Inter ter deixado chegar nesta situação quando tinha o dinheiro para pagar o clube russo, o dinheiro voltou, o Inter gastou em outra coisa e essa dívida que tu ficou com ela na mão do clube russo, ela se transformou em uma dívida em que o Inter teria que pagar 7 ou 8 milhões de reais ou juros relacionados ao empréstimo. Isso não foi calculado, gente. Isso não foi calculado. Ah, mas a outra dívida que foi paga com esses 4 milhões e meio de reais, elas também gerariam problemas. Bom, aí temos uma explicação ainda maior do tamanho dos desarranjos administrativos que o Inter vem tendo a ponto de não conseguir pagar as suas próprias contas. E aí a gente tem que admitir que o Inter entrou no transfer ban não porque teve um erro de comunicação com o clube russo, mas porque o Inter está desorganizado do ponto de vista financeiro e administrativo quanto ao seu fluxo de caixa. E de quem é a culpa? Dia 27 de março fecha a janela de transferências. Se o Inter não quitar o transfer ban, não vai anunciar ninguém, o que hoje é o que está sendo trabalhado como possível. E se o Inter não contratar ninguém porque teve um transfer ban que não conseguiu pagar, é um escândalo. E aí pode ter certeza que o departamento financeiro, que é responsável por isso, vai colocar a culpa no departamento jurídico, sei lá. O departamento jurídico, que é responsável por isso, ele vai colocar a culpa no administrativo. O administrativo, que é responsável por isso, vai colocar a culpa no futebol. O futebol, que é responsável por isso, vai colocar a culpa no financeiro. E assim a gente vai ficar em uma roda onde cada um vai colocar a culpa no outro. E existe uma grande falha sistêmica operacional do Internacional que está clara e evidente aqui. E quem é o responsável por tudo isso? O Conselho de Gestão, é claro. O Conselho de Gestão assina esta pataquada, esta barbeiragem, esse amadorismo, esse fiasco que o Inter está fazendo de cogitar não pagar uma dívida que está gerando um transfer ban e assim deixar de anunciar reforços para o seu time. Mas o Conselho de Gestão não vai sair nesse ano. O CEO do clube, Giovanni Zanardi, eu tenho batido nele porque é um nome muito esquecido, às vezes, ou quase sempre, é o grande responsável e quem deve assinar essa barbeiragem. O CEO Giovanni Zanardi é o responsável pelo executivo financeiro, pelo executivo administrativo, pelo executivo de futebol, pelo executivo jurídico, que com um todo fez esta pataquada. Do Inter ter um desarranjo administrativo que vai fazer com que seja impedido de anunciar um reforço acertado porque teve uma completa desorganização dos seus pagamentos
E em função disso, não quitou uma dívida com um clube russo que tu tava com dinheiro na mão. É dele a responsabilidade. Ele precisa ser responsabilizado como o cara que fez o Inter ter um transfer ban que impediu o Inter de anunciar reforços em uma temporada onde a gente está cogitando aqui que o Inter briga para cair ou para não cair. Que sejam dadas as responsabilidades a quem precisam, que o Inter assuma a responsabilidade do desarranjo administrativo que está fazendo, ou que conserte, ou que dê um jeito e consiga resolver essa questão, solucionar o transfer ban e anunciar reforços. Porque se isso não acontecer, é uma vergonha, é um absurdo, dentro de todas essas explicações que eu dei, dentro de todos os desarranjos administrativos que aconteceram para que o Inter chegasse nesse ponto, um ponto onde se perde um jogador, porque está impedido de contratar por uma punição da FIFA. Não coloquem as responsabilidades nos russos. Essa responsabilidade ela é do Inter, que se desorganizou administrativamente e está até agora com o Pires pedindo ou tentando achar um jeito de pagar ou até mesmo cogitando não pagar. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!